Bem-vindo ao nosso canal, aqui é a sua casa, o canal nós falamos sobre vida plena, sobre vida abundante. Nós buscamos todos os dias entender qual é o projeto de Deus para a nossa vida. Deus tem coisas boas a nosso respeito e nós falamos aqui sobre isso. Se você é novo por aqui, já se inscreva, deixe seu like, compartilhe e nos ajude a fazer o nosso canal crescer. Nós vamos ler essa semana uma passagem, aliás hoje, uma passagem muito linda que nos fala de confiança. Essa semana vamos tratar sobre confiar mais em Deus. Aprender a se jogar, aprender a confiar em Deus, aprender a esperar mais em Deus e menos na nossa própria força, na nossa própria capacidade. Nós vamos ler uma passagem que está em Mateus 8, uma passagem muito conhecida, que é da tempestade acalmada. Mateus 8, versículos 23 e seguintes. Então vamos lá. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que surgiu uma grande tempestade no mar, de modo que o barco foi encoberto pelas ondas. Ele, porém, dormia. E vindo até eles, os seus discípulos, acordaram-no, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E ele lhes disse: Por que temais, ó gente de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. Mas os homens se maravilhavam, dizendo: Que espécie de homem é este, que até os ventos e o mar o obedecem? Nessa passagem nós enxergamos a glória de Deus, nós enxergamos um homem que é Deus e manda até numa tempestade, acalma a tempestade. E é interessante observar que antes dessa situação de acalmar a tempestade, Jesus dormia durante a tempestade. O que faz uma pessoa dormir numa tempestade? A única coisa que faz isso, que faz ser capaz de dormir numa tempestade, é quando essa pessoa, no caso Jesus, confia e sabe que, como disse Salomão, o final é melhor do que o começo. O final das coisas é melhor do que o começo. E por que o final das coisas é melhor do que o começo? Porque Jesus sabia que todas as coisas estavam debaixo do controle de Deus, ou seja, dele mesmo. E o que faz então qualquer um de nós, desesperar diante da tempestade? É sobre isso nosso assunto essa semana. Nós vamos falar sobre níveis de confiança. Porque quando eu falo assim, vamos falar sobre confiar em Deus, aí você pode me dizer: André, eu já confio em Deus, eu já vivo, debaixo dessa experiência de confiar em Deus. O que Deus falou muito forte no meu coração para trazer para nós aqui foi que existem níveis de confiança. E Deus sabe o nível que você está, Deus sabe o nível de confiança que eu tenho, mas Ele quer nos levar para níveis mais profundos de confiança. Esse que é o desafio para nós essa semana. Entender o amor de Deus, confiar na proposta de Deus, no propósito dele na nossa vida e confiar que Ele pode nos levar para águas mais profundas. Na verdade, todos nós já temos sim algum nível de confiança no Senhor. Mas se nós confiássemos totalmente no Senhor, a primeira coisa que desapareceria totalmente da nossa vida seria as preocupações e a ansiedade. Então, se nós, eu e você, vira e mexe, nós nos deparamos com ansiedade e com preocupação, quer seja com a vida financeira, quer seja com os filhos, quer seja com o casamento, com a vida profissional, tantas coisas, nossa saúde. Se nós ficamos ansiosos, se nós nos preocupamos com qualquer coisa que seja, isso significa que nós ainda temos algum nível mais profundo de confiança que nós não experimentamos na nossa vida ainda. E é sobre isso que nós vamos falar, é isso que o Senhor quer para nós nesses dias, nesses 4 dias da semana. Nós vamos falar sobre níveis mais profundos de confiança. E eu confesso para vocês que quando eu comecei a pensar na palavra que nós íamos conversar aqui, Deus falando muito forte no meu coração, dá até um medozinho assim no coração, sabe? Mais profundo. Deus, eu tenho experimentado tantas coisas, eu tenho experimentado confiar tanto em Ti, eu tenho me entregue tanto à sua ação. O Senhor quer me levar para águas mais profundas. Eu tô com medo de faltar o ar. Ontem eu via 2 amigos que moravam em Goiânia e hoje eles estão morando em Arraial da Ajuda, e ele é mergulhador profissional. E aí tava ele e ela fazendo uma experiência lá, os dois mergulhando. E aí eu fiquei imaginando como deve ser, né? Eu nunca fiz esse tipo disso. Você já fez? Fala isso, você já fez, né? Esse tipo de experiência de mergulhar. Quando você vai em águas profundas, tem que colocar aquela bala de oxigênio atrás, né? Todo aquele equipamento. Então você vai e falta o ar. Águas profundas não tem ar. Então você precisa da bala de oxigênio, você precisa daquele equipamento todo para respirar.
E eu imagino o desespero que deve dar. Eu não sei se eu daria conta da experiência dessa, de um mergulhador, né? De ir em águas profundas confiando no oxigênio. Acho que dá medo de se sair um pouquinho, cadê o ar? Mas hoje de manhã eu tive uma experiência um pouco parecida com o Senhor enquanto nós conversávamos aqui sobre o que nós vamos falar essa semana. Porque falar em confiar mais é falar de faltar o ar. Né? E aí dá um pouco de insegurança, de medo, né? É isso mesmo que o Senhor quer. Respira fundo e vamos junto nessa, porque é justamente isso que Deus tem para nós. Com certeza, se Ele fosse falar comigo e com você, Ele falaria como falou para as igrejas em Apocalipse. Eu tenho visto as suas obras, eu tenho visto o tamanho da sua fé, eu tenho visto tanto que você confia em mim, mas deixa eu te falar, tenho contra ti que você não confia o suficiente ainda. Então vamos conversar sobre isso para que Deus injete em nós esse nível de confiança, de dormir na tempestade. Nós lemos então a passagem onde os discípulos estavam todos tranquilos junto com o mestre. Parecia que estava tudo sob controle. De repente sobreveio uma grande tempestade. Mas nessa tempestade, uns se desesperaram e outro dormiu na tempestade. Quem é esse que dorme na tempestade? E uma outra pergunta que o próprio texto fala, que os homens diziam, ali no versículo 27, os homens diziam, quem é este que até os ventos e o mar obedecem? Nós vamos começar nossa discussão com essa pergunta. Quem é esse? Quem é esse que até os ventos obedecem? Quem é esse que dorme na tempestade? E esse talvez seja a resposta a essa pergunta explique muito por que muitas vezes eu e você, nós temos uma confiança menor, ou uma confiança controlada, né? A gente não confia tanto como nós deveríamos confiar e ainda sofremos com ansiedade. Quando nós estamos passando por tempestades, quer seja com família, quer seja com dinheiro, quer seja com qualquer coisa, com doença, e nós trememos na base e nós nos desesperamos. E sim, muitas vezes eu fiz isso, acho que você também, de ir desesperada no Senhor que estava dormindo e dizer, Senhor, nós vamos morrer todos, Senhor, eu vou morrer, eu acho que agora eu não dou conta mais, está profundo demais isso, está difícil demais. O dinheiro não vem, a saúde não se recupera, eu não consigo emagrecer, eu não consigo restaurar meu casamento, enfim, tantas angústias que as pessoas têm, todos nós temos, e nós vamos diante do Mestre Jesus nesse desespero. Senhor, acorda, nós vamos perecer, eu estou morrendo, não vai dar certo esse negócio, o final não vai ser melhor do que o começo, socorro! Então quando a gente faz isso e vai com orações desesperadas diante do Senhor, muitas vezes, né? Eu acho que já fiz isso, você também, e o Senhor nos chama para esse nível mais profundo. Falando de emagrecimento ontem, nós colocamos que o inimigo de Deus quer nos tirar do jardim. A história inteira da Bíblia, se você pega de Gênesis a Apocalipse, a história inteira da Bíblia é a história de um Deus apaixonado que criou o homem à sua imagem e semelhança para seu relacionamento. Esse homem foge o tempo todo porque não consegue confiar. E Deus vai atrás o tempo todo para recuperar isso, para quê? Para nos colocar de volta no jardim. O sonho de Deus realizado em nós é nos colocar no jardim. Mas o sonho eterno do inimigo de Deus é nos tirar do jardim. Essa é a briga espiritual que acontece. Deus faz o jardim e nos faz, e é um para o outro. E o inimigo de Deus quer nos tirar do jardim. E uma forma de nos tirar do jardim, esse jardim da confiança, é colocando em nós uma imagem de Deus que parece bonitinha, mas na verdade é uma imagem que enfraquece o próprio Deus. De que eu estou falando? Eu estou falando da imagem fragilizada que muitas vezes nós temos e que nós aprendemos dentro das próprias igrejas. Nós convivendo com homens de Deus, mulheres de Deus, nós aprendemos errado. É um sofisma. O que é um sofisma? É uma mentira que parece verdade, está com cara de verdade. E essa imagem que nos colocaram do Senhor, muitas vezes ela vem como imagem de um menino, outras vezes como imagem de um morto. Você confiaria em um menino? Eu tenho um menino na minha vida, né? O menino tem 6 meses, é meu neto. Imagina um menino. Eu posso confiar no menino? Humanamente falando, pensa bem, se eu tenho a imagem que Jesus é o Jesus menino, qual força que essa imagem traz para mim na vida real? Eu posso falar quantas coisas, mas na hora que a tempestade chega, na hora que o negócio aperta, eu lembro inconscientemente que eu estou esperando em um menino que ele faça alguma coisa por mim. Nessa hora enfraquece. Ou então eu posso pensar na imagem de um morto. O que eu posso confiar? Todos nós já passamos por uma situação aí de ver alguém morto num caixão, um morto, foi enterrado. Qual a força que essa imagem traz para mim no dia a dia?
Então nós temos que ter cuidado, porque a imagem do Senhor, ela não pode ser uma imagem fraca. Porque senão eu, que sou ser humano, eu olho para essa imagem fraca, Jesus menino, Jesus morto, Jesus crucificado, e eu trago uma fé compatível para dentro de mim na prática. E aí não vai dar certo. Não vai dar certo porque a gente não confia nem em menino, nem em morto, nem crucificado. Mas então qual é a imagem da... Mas isso não está na Bíblia? Nós temos que ter cuidado porque na Bíblia tem um caráter histórico e o caráter profético. E se você quer saber quem realmente é Jesus, não é no caráter histórico que você vai encontrar. Você vai encontrar isso no caráter profético. E quando você lê essa passagem, aqui mostra o caráter profético. Ele é aquele rei da glória que manda a tempestade parar. Este é o rei da glória. Mas se você quer mais certo mesmo quem é Jesus, nós temos que buscar essa informação em Apocalipse. Apocalipse conta no versículo 1, no capítulo 1 inteiro, o capítulo 1 é dedicado para mostrar quem é Jesus. Jesus não é menino, Jesus não é o morto, Jesus não é o crucificado. Jesus é o rei da glória. É o rei dos reis. É o alfa e o ômega. É o começo e o fim. Jesus é o que vai descer na glória. E vai ser o rei de todos. E todo mundo vai ter que dobrar o joelho. Gostando ou não gostando. Querendo ou não querendo. Porque ele vai vir com voz de trovão. Ele vai vir com a voz de muitas águas. Vocês já imaginaram o que é muitas águas? Quem segura muitas águas? Ninguém segura muitas águas. Esse é Jesus, o rei da glória. É o que tem a chave do inferno. Por isso que ele morreu. Porque ele buscou a chave do inferno. Ele tem controle sobre todas as coisas. Nada foge do controle dele. Esse é o Jesus. A palavra de Deus diz que na coxa dele vai estar escrito, na coxa dele, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse é o Deus, esse é Jesus. É daí que vem a minha confiança. De eu me esquecer que um dia ele nasceu menino. Ele nasceu menino para cumprir uma profecia, mas ele não é menino. Ele é o Rei da glória. Ele é aquele como o sol da justiça, o sol do meio-dia. Apocalipse fala que ele é o sol do meio-dia. Quem pode suportar olhar para o sol do meio-dia? É esse, é o Jesus que tem o poder e a glória. É nele que eu confio, é aí que vem a minha confiança. Então nós temos que mudar essa imagem, para não ficar uma imagem fragilizada do Rei da glória. O Rei, o Deus Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega. O que já estava antes de tudo e vai ficar até depois do fim. Quando eu penso nesse Deus, meu coração se enche de confiança. Porque ele tem controle sobre todas as coisas. A minha vida financeira, a dificuldade financeira que eu tenho hoje, ele é o Rei da glória. O casamento que parece que não tem jeito, que não tem solução, ele é o Rei da glória, ele é o Rei dos reis, todo joelho se dobra, toda língua tem que confessar, querendo ou não querendo. Esse é o poderoso Deus que nós confiamos. Quando nós restauramos essa imagem, nós conseguimos restaurar nossa confiança. Ou se você já tem confiança, eu já tenho confiança, nós vamos para águas profundas com ele que tem um controle sobre todas as coisas. O jardim nós vemos em Gênesis, nós vamos de Gênesis e Apocalipse, né? No Gênesis nós vemos que o jardim ele era regado por um rio que saía do trono de Deus e se quebrava em 4 braços e regava todo o jardim. O que significa isso? Que providência é essa? Que rega tudo, água que entra em todos os lugares. Nós vamos restaurar essa imagem dentro de nós, para confiarmos que os nossos problemas, as nossas questões, são muito pequenas. A nossa tempestade, que parece que nós vamos sucumbir, que parece que nós vamos morrer afogados nessa tempestade. Perto desse Rei da glória, não é nada. Deus é Deus em todas as situações. Mas nós temos que ter mais do que um discurso bonito para domingo na igreja. Nós temos que ter essa fé que move montanhas. Nós temos que ter essa certeza dentro de nós, de que qualquer situação que a gente viva está debaixo da autoridade, do poder desse Deus que tem controle sobre todas as coisas, porque Ele é o que era, o que é e o que há de vir. Ele é o Rei da glória. Então nós vamos restaurar isso dentro de nós. E eu proponho para essa semana, nós vamos ter todos os dias um versículo para nós declararmos. Então eu proponho que você, junto comigo, vamos fazer um cartãozinho, escrever em algum lugar, Jeremias 29:11, para restaurar isso através da repetição, através da declaração.
Jeremias 29:11 diz que eu que sei os planos que eu tenho a vosso respeito, são planos de bem e não de mal, para te levar ao fim que desejais. Nós vamos declarar isso de hoje até amanhã. Amanhã nós teremos outro versículo. Jeremias 29:11 diz que o Senhor é que sabe, e a tempestade que você passa, a tempestade que eu passo neste momento, existe um propósito nessa tempestade. E o propósito dessa tempestade é expor o Deus que controla todas as coisas, que comanda o vento, o mar, a vida financeira, o casamento, a saúde, tudo o que nós vivemos está debaixo, não importa qual seja a tempestade, está debaixo do poder do Rei da Glória. Obrigada pela sua companhia, nós nos vemos amanhã. Presença aqui por estar junto comigo. Deus abençoe sua vida e continuamos a semana falando sobre níveis mais profundos de confiança no Rei da Glória.